Olá, você acompanha mais um programa Movimento. Hoje meu entrevistado é o Paulo Lemos, meu colega jornalista, repórter fotográfico, bastante premiado, professor, educador. Vamos falar ao longo aqui da entrevista sobre as profissões e as atividades do Paulo Lemos. E também ele tem uma formação em nutrição humana e saúde, educação física e nutrição desportiva. E nós vamos falar da nutrição funcional, da alimentação funcional também, viu, Paulo? Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Vacira. É uma honra estar aqui com você. Saber que o tempo passa, mas nós estamos sempre ali, pertinho um do outro, né? Isso é muito valioso, né? Isso é muito valioso para nós. É uma coisa fantástica. Vamos falar dessa sua ocupação, dessa sua atividade há mais de 40 anos, que é a alimentação funcional. Eu não sei se eu posso classificar assim, você é professor também, é bastante didático. Vamos falar aqui da diferença do que é vegano, o que é vegetariano, o que é macrobiótico. Pois não. Há uma série de confusão no que se refere a essas doutrinas alimentares, né? O veganismo é uma dieta alimentar, longe de ter algum aspecto filosófico, que tem por base a compaixão com os animais. Tudo que vem de animal, ao vegano não interessa. Mas o vegano, ele é derivado do vegetariano, porque quando ele foi criado em 1944 na Inglaterra, foi exatamente por essa razão, por revolta de 6 membros que não aceitavam as normas do vegetariano. Aí pegaram a palavra vegetarian e aglutinaram a palavra, usando só o prefixo e o sufixo, virou vegan. Então, o vegano ele é mais restrito na alimentação? Mais criterioso do que o vegetariano? Não, só com relação ao animal. O animal aí Ao vem... que deriva de animal é uma coisa. Mas para ele ingestão? não utiliza, isso. E para Agora, vestuário, o vegano, mesmo para vestuário, porque existe o vegano restrito e o irrestrito. O irrestrito ainda utiliza alguma coisinha, mas o restrito não. Ele é absolutamente ligado à natureza. Ele respeita sobre todos os aspectos os animais. Agora, se associado a uma filosofia, ele se torna vegano, por exemplo, macrobiótico, vegano ineológico, vegano ayurvedista, e assim vai, com todas as filosofias. São muitas ramificações, né? É complexo, são várias ramificações, não mas cada uma te leva a corresponder a uma necessidade sua. Por exemplo, um portador de doença crônico-degenerativa, não basta ser vegano para tratar o seu desequilíbrio. É necessário associar uma filosofia. Se ele for, por exemplo, para o lado da macrobiótica, automaticamente ele associará à eneologia. A eneologia é o estudo das forças antagônicas do universo. Yin é negativo e Yang positivo. Vamos usar esse termo positivo e negativo, mas na realidade são as forças antagônicas do universo que te levam para um lado de equilíbrio ou para um lado de desequilíbrio. Você se enquadra em qual? Eu sou macrobiótico. O macrobiótico é aquele que vive dentro da eneologia. Mas melhor. eu já estou no nível chamado nível 7. A macrobiótica é dividida em 7 níveis. Quando você adentra a macrobiótica por ser portador de um desequilíbrio crônico degenerativo, você inicia pela fase 1. É o seu caso? Não, hoje já estou no nível 7. Mas eu entrei no nível 1. Sim. Eu era renal crônico. Inclusive tem esse meridiano aqui que me mostra como renal crônico. Isso aqui é o meridiano do rim, né? Hoje eu sou nível 7, eu posso me alimentar do que eu quiser, desde que eu promova o equilíbrio Yin e Yang. O que você quiser envolve carne, tudo isso aí que você fala dos envolve animais? o que você quiser, mas obviamente a gente também tem a nossa parte vegana. A gente também procura corresponder ao veganismo. Eu não tenho necessidade nenhuma para me reequilibrar ou para me sobreviver com proteína animal. Aí a gente fala carne, Isso. leite. Tudo que tem proteína animal, nós E como nos que você abstemos. recompõe essa proteína? Através desse equilíbrio alimentar. A gente procura, por exemplo... Verduras? Poderia ser. Vamos colocar, para você ter uma noção, vamos colocar uma raiz como exemplo, que é o gobô, a bardana.
O cientificismo, a medicina moderna, ela catalogou 60 sais minerais. Existem 60 sais minerais, né? Desses 66, o gobô ou a bardana concentra 26. Então, os demais a gente vai completando, por exemplo, com folhosas, leguminosas e etc. E entra na linha das chamadas oleaginosas, que é no caso da soja, do grão de bico, da ervilha e do amendoim, assim nós vamos. Paulo, essa prática vegana, eu não sei se ela é muito antiga, eu só sei que virou praticamente uma moda. Você vê assim? Ela não é antiga, como eu disse no início, ela é de 1944. Você considera recente? Se for comparar com a macrobiótica e principalmente com a eneologia, para você ter uma noção, quem criou a eneologia esteve aqui no planeta, já associando aí um fator religioso, esteve aqui no planeta 680 anos antes de Jesus Cristo vir, que é Lao Dan, mais conhecido como Lao Tse. O Tse é, na realidade, o local onde ele viveu. O nome dele era Lao Dan. Então, ele estabeleceu essa regra do conjunto entre as forças eneológicas dentro da conjuntura Yin Yang. O Yin é o que sobe, sai do centro da Terra e vai para o espaço. O Yang é o que vem do espaço para o centro da Terra. São as forças antagônicas, em eterno giro. E dentro da nutrição, elas são fatais, são a linha que deve ser seguida pelo macrobiótico, pelo eneológico. Já são diferentes, os ayurvedistas, o pessoal da linha indiana, né? E principalmente os veganos. Os veganos, a origem é a Inglaterra, 1944. E se eu Portanto, decido, já por vem exemplo, dentro de uma estrutura moderna de nutrição, né? Tá. Se eu decido fazer uma escolha, uma opção, você é vegano, você é vegetariano, você é macrobiótico, isso é fácil no exercício do dia a dia, na prática, ou requer um estudo demorado? É meio difícil, porque o vegano e qualquer um adepto a alguma filosofia alimentar, mormente, essencialmente, produz o seu próprio alimento. O vegano não. O vegano ele adquire muito em supermercados, algum produto vegano, etc., e vai levando. Mas o macrobiótico não. O macrobiótico ele é praticamente obrigado a manipular o seu alimento. Então, para isso requer o quê? Tempo, disponibilidade e principalmente conhecimento e manipulação de alimentos. Você faz isso, né? Você manipula os seus alimentos? Sim, claro. Tudo que eu E a consumo... sua família também? Não, essencialmente não. Você fala em filosofia, qual que exige uma filosofia e qual que não é? Filosofia é aquela que te leva a um guia de estrutura, de capacidade de agir, pensar, movimentar-se, para ter uma combustão de nível que te promova isso. Você tem um guia? Tem um guia. Posso e até você mostrar. tem um mestre, né? Chama mestre, chama guia? O nosso mestre da macrobiótica no Brasil, ela é dividida em 3 grandes fases, né? A macrobiótica. A oriental, a ocidental, que é dividida em 2 fases, que é a América do Norte e a América do Sul. Então, na América do Sul, quem coordena todo o trabalho macrobiótico, quem concentra todo o conhecimento e expande isso para um eventual interessado, é o professor Tomio Kikuchi, em São Paulo. É o nosso centro Musso. Já nos Estados Unidos é o Michio Kushi e no Japão é a linha do Sakurosawa Noichi, que é o pai da macrobiótica, o mais conhecido como George Osawa. E você olhando para a pessoa, olhando assim para mim, você define mais ou menos alguma coisa dentro dessa linha que você está falando? Defino. Por exemplo, formato do rosto? Essa linha, você falou dessa linha que você tem aqui? Existem 3 estabelecimentos básicos que você conhece uma pessoa e o estado de saúde dela. Primeiro, são os diagramas formados pela conduta energética do organismo, né? São os traços de formação de rosto. O segundo é a lei Sampako. A lei Sampako, San em japonês são 3, Paco são brancos. Quando o seu olho começa a surgir a parte terceira, branca, porque nós temos
na íris, nós temos só os dois lados brancos, concorda? Quando ela começa a surgir o terceiro lado, significa que você está caminhando para a morte. Assim é o Sol, quando nasce e quando morre. É igualzinho. E a terceira... Eu não vou te mostrar, não. Tá? A terceira linha é os toques manuais, né, nos meridianos. Se eu pego na sua mão aqui, por exemplo, acho o meridiano do intestino, que está aqui. Eu aciono ele, dói. Se não dói, você não tem problema intestinal. Se dói, você tem problema intestinal. Agora você vai falar assim, mas por que você está preocupado com o intestino? Porque o intestino é tudo no ser humano. É de lá que é absorvido todos os sais minerais e vitaminas que te mantêm em equilíbrio na vida que você leva. Então esse trânsito intestinal, a gente tem que tomar muito cuidado com essa relação, porque não é normal, ao contrário do que o Ocidente especifica, ir ao banheiro todo dia. Não é? Não é normal. Nós temos um trânsito de 1 a 3 dias, de preferência estar no meio, 1 dia e meio. Então a pessoa, ela normalmente, quando ela está em processo de prisão de ventre, aí ela vai tomar um determinado laxante, concorda? Uhum. Ela está cometendo um crime com o próprio organismo, porque o organismo está retendo exatamente para fazer o sugar da parte nutricional, que vai jogar na sua corrente sanguínea. A prisão de ventre é muito grave, assim, é muito séria. Depende, a partir do terceiro dia, sim. Ah, tá. Até o terceiro dia, não. Até o terceiro dia pode, a partir não do pode terceiro, entender como um problema. A partir do terceiro dia passa a ser um desequilíbrio. Uhum. Então vamos corrigir o desequilíbrio, mas através do quê? De alguma força alopática, através de um medicamento químico? Não, através da ingestão de certos alimentos que vai auxiliar a lubrificação da parede intestinal para que haja um trânsito mais rápido. Vou te dar um exemplo. Fibras? A fibra insolúvel, ou no caso da fibra insolúvel, que vai te auxiliar nesse sentido, ela já passou pelo estômago, já se transformou em bolo alimentar e já virou bolo fecal, concorda? Então ela vai te acionar, mas existem fibras que possuem certas, não é graxa, o nome correto não é graxas, mas certas gelatinas, para você entender, que vai aos poucos lubrificando a parede intestinal e o conduto fecal continua de forma normal. Uma delas é a Orapronobis. Existem dois tipos de Orapronobis, o com espinho e o sem o espinho. O de espinho é o mais indicado para controle da obstinação ou da prisão de ventre. Paulo, eu vou insistir aqui numa pergunta, porque a gente escuta demais hoje, assim, eu sou vegano, e vai crescendo também o comércio em torno dessa alimentação. Será que as pessoas estão muito conscientes, sabem o que está ingerindo, estão fazendo um estudo sobre isso, estão procurando profissionais qualificados ou a maioria na onda? Não, na realidade não existe profissionais especializados, específicos para orientação vegana. Não? Não. Porque a gente vê por aí, nessa onda de veganismo, alguém que tem um cachorrinho e sai passeando com o cachorrinho e acha que é vegano. Né? Não é cuidar do animal em si, é uma necessidade de cuidar do animal, mas cuidar do animal homem primeiro, do ser humano primeiro. Né? Ele procura a melhor alimentação para o cão dele, mas se alimenta com o pior alimento. Que é o industrializado, que a indústria de alimentos vem batendo em cima, vem ganhando espaço pela facilidade, pela comodidade, etc. Mas ser vegano é, antes de tudo, na realidade, ter compaixão com os animais em todos os sentidos, não deixar maltratar, não absorver alimentos de origem animal e etc. Agora, não é o fato de eu ter um animalzinho em casa que eu sou vegano. Está dizendo nada. O vegano é vegetariano? O vegano em si é vegetariano. E vice-versa? E vice-versa. Não, vice-versa não. Porque o vegetariano ele não tem, por princípio, esse amor aos animais. Ele é um vegetariano, ele não consome alimento de origem animal, ponto final. Mas ele é capaz de dar um chute no cachorro, ele é capaz de... Né? Esse é o vegetariano. Agora, o vegano não. O vegano, se ele vê alguém agredir um animal, ele vai lá em defesa do animal. Ele socorre o animal. Eu tive um exemplo de um vegano em Uberlândia,
em que ele estava participando de um encontro e, de repente, apareceu um cachorrinho, ficou sob a mesa desse encontro. Aí o pessoal que coordenava o encontro começou a chutar o cachorro, etc. Patati, patatá. Ele foi lá e pegou o cachorrinho, ficou com o cachorrinho no colo até terminar a reunião. Depois saiu e levou o cachorrinho para casa e foi tratado. Esse é vegano. Agora, o vegetariano não estava nem aí com quem estava chutando, etc. Ele é simplesmente vegetariano, não consome nada de origem animal. Você é empresário também, né, dessa área? A gente tem uma pequena, eles chamam de MEI, né, microempreendedor individual, indústria de alimentos de manipulação em Uberaba, que é a Sansoi. San em japonês agora vai inverter, né? San é senhor, soi é soja em inglês. San em japonês, soja. Então ficou o Oriente com o Ocidente, San de lá como senhora e soi de cá como soja. Senhora soja, Sansoi. Senhora soja. E também é cooperado. Você tem um grupo, como é que funciona essa cooperativa? Então, a nossa cooperativa, me dói por dentro, gostaria que fosse em Uberaba, certo? Não é em Uberaba? Não é em Uberaba, é em Uberlândia. O movimento é muito grande em Uberlândia e lá existe um empório vegano, ali na Rua Natal, 852, em que a gente se encontra todos os sábados. Todos os sábados nós temos cursos, palestras e etc. Agora, sábado sim, sábado não, tem a feira vegana, onde o pessoal todo, a gente fecha a rua e todo o pessoal que tem alguma coisa para expor, negociar, comercializar algum produto vegano, está lá à disposição para montar sua tenda. E o público? É bom? As pessoas estão... O público de Uberlândia, sim. Por que o público de Uberlândia é bom? Porque a cidade de Uberlândia, ela foi formada com gente de fora, né? Não é aquele pessoal tradicionalista, infelizmente, como é o nosso. Porque Uberlândia, por exemplo, hoje, para você ter uma Uberlândia, é preciso você unir Ribeirão e Uberaba. Porque todo mundo pensa que Ribeirão é maior que Uberlândia. Não é. Né? Ribeirão tem 550 mil habitantes, Uberaba tem 330 mil, Uberlândia tem quase 900 mil habitantes. Desses 900 mil habitantes, 100 mil são de lá, 800 mil vieram de fora. Agora, Uberaba é o contrário, nós temos 330 mil habitantes, 80 mil vieram de fora, 250 mil são de cá. Então, mantém a tradição nossa antiga de consumo de proteína animal. Aqui a carne fala muito mais alto, criação de gado, etc. Não é como lá. Hoje, a UFO é responsável pela manipulação de alimentos funcionais por exigência japonesa. O Japão consome a soja brasileira, tipo selvagem, de hilo branco, porque o Centro de Pesquisa de Uberlândia assumiu a responsabilidade de multiplicá-la. Agora, a nossa EPAMIG aqui, etc., tem uma série de cultivares, vários tipos de soja, inclusive uma específica para consumo humano. Mas específica em que sentido? Para a produção do que eles chamam de leite de soja? Não existe leite de soja. Ninguém aperta a teta da semente de soja para tirar leite. É um suco de soja muito ruim, diga-se de passagem, que eventualmente nós temos que nos conscientizar disso, que é um grande veneno para a humanidade, pela presença de fitato, porque não consegue eliminar. E é vendido livremente, aí você está cheio de ADs aí nos supermercados, como a proteína de soja texturizada, que é um grande veneno, o que eles chamam de carne de soja. E assim nós vamos levando, né? Enquanto a indústria de alimentos tiver a força da indústria de medicamentos e ambas tiver o apoio da indústria médica, nós vamos levando nesse sentido. Não estou dizendo que os médicos sejam errados. Os médicos, especificamente, não são dotados de conhecimento para a nutrição. Existem os nutrólogos, esses sim, são específicos. Que são médicos. Isso, destinado à nutrição. Né? Uhum. Agora, qualquer médico, aí você vai no urologista, o cara manda você tomar o medicamento tal, mas vou tomar o chata. Não tome isso não, que isso te mata. Vai tomar esse daqui. Então não funciona, nós precisamos evoluir. Evoluir significa regredir, é o contrário, é voltar aos tempos. Vamos fazer um intervalo aqui, volto daqui a pouquinho com o Paulo Lemos, nós vamos falar da premiação deles como fotojornalista.